A resenha de hoje é dupla porque o que é que acontece? A Tag enviou o Nêmesis no mês de abril, do Philip Roth, e eu já tinha do mesmo autor o Patrimônio aqui na estante, que inclusive foi uma obra enviada pela Tag há muito tempo atrás, quando o clube ainda enviava os livros usuais nas caixinhas do clube, não nas edições exclusivas como essa daqui do Nêmesis. E eu achei melhor começar então pelo livro que eu já tinha dele aqui. Inclusive eu tenho até outro, eu tenho O Professor do Desejo, não lido na estante. O Philip então é esse autor aqui, norte-americano, que é conhecido por ter muitos textos envolvendo temáticas da cultura judaica. Ele também é tido como um dos autores norte-americanos mais importantes da segunda metade do século XX. O Patrimônio foi publicado originalmente em 91, mas esse não foi o meu primeiro livro do autor. Eu comecei com O Complexo de Portnoy, que foi publicado em 69, foi o terceiro livro, o terceiro romance do autor. Tá cheio de marcação aqui do lado, mas a época em que eu fiz essa leitura, eu não consegui identificar realmente se eu gostei ou se eu não gostei. É um negócio meio estranho, mas é a verdade. Eu só sei que me lembrou muito O Apanhador no Campo de Centeio. Eu hoje posso dizer que gosto. Eu mais gosto do que desgosto, mas é uma leitura meio estranha, meio complexa, como o próprio título já sugere. Então eu sugiro que você leia e tire suas próprias conclusões. Mas voltando para o Patrimônio, que foi publicado 2 décadas depois, em 91, a gente tem um subtítulo aqui como Uma História Real, porque aqui a trama envolve muito da vida do próprio autor, como também do pai, e principalmente desse pai. Esse pai, então, tinha uma figura muito imponente, muito firme, muito íntegra, com muita força e muito vigor, mas ele acaba sendo acometido, então, com um câncer no cérebro. Ele passa a ter que enfrentar essa doença, e é a partir daí que a história começa a tomar forma. Ele é um daqueles livros que não tem nenhum rompante, não tem nenhum momento com um pouco mais de movimento, com um pouco mais de intensidade. Ele é um livro de memórias, de lembranças, e é assim que ele funciona. E isso não quer dizer que ele seja um texto chato, moroso, cansativo, muito pelo contrário, é apenas um fato, uma constatação, assim como o fato dele ser baseado em histórias reais. Aqui então a gente tem um narrador que já tem os seus anseios, os seus medos, as suas inseguranças, que passam a ser intensificadas a partir do momento em que ele começa a perceber e a lidar com a questão da finitude paterna. Mas como eu falei, essa não é uma história apenas do narrador, ela também diz muito desse pai, afinal de contas é ele quem está acometido com esse câncer, com esse tumor no cérebro, e é ele quem sofre as perdas mais fortes e mais marcantes. Só que o mais interessante é que essa não é uma história apenas do filho e nem somente do pai, é na verdade uma história da relação, né, do encontro, do que acontece com os dois. Então é uma narrativa que tem 2 pontos assim meio que indissociáveis, né? Esse filho não pode existir sem um pai e vice-versa, afinal de contas a condição paterna, a condição de filiação diz muito do outro, né? É preciso que exista o pai ou o filho para que um possa corroborar aquilo que existe de significante do outro. Eu acho que também é um livro que não tem spoiler, nada do que eu possa falar aqui vai estragar a experiência do leitor. Afinal de contas, é um livro de momentos, de espaços, de pedaços. É um livro curto, objetivo, sucinto, que fica a recomendação. Eu gostei dessa história, gostei dessa trama. Aparentemente, quando eu terminei e finalizei essa leitura, me veio a sensação de que o Philip consegue escrever sobre qualquer coisa e fazer com que aquilo fique interessante. Com o Patrimônio, isso ficou bem evidente para mim. Indo agora para a trama que sustenta o livro enviado pela Tag no mês de abril, que é o Nêmesis. Aqui o autor ele continua com as suas temáticas judaicas, sim, mas ele entrelaça nessa narrativa a história de um país vitimado e muito marcado pela Segunda Guerra Mundial. E não apenas isso, ele traz muito também de um surto de poliomielite que acometeu essa região aqui, que era a área em que ele morava nos Estados Unidos. Uma doença acometida e que funcionava com uma sistemática muito semelhante à Covid nos dias de hoje. A figura central dessa trama, então, fica por conta do Eugene Cantor, que é um professor de educação física que é responsável pelas atividades recreativas de um grupo pequeno de crianças. É ele quem está todos os dias com essas pessoas, no auge do verão norte-americano, e no momento em que havia esse surto de poliomielite, que a doença não tinha muito embasamento científico, não se conhecia muito a respeito dessa doença, como ela funcionava, e muito menos vacina.
O fato então é que essa doença começou a se disseminar, se proliferar de uma maneira muito rápida naquele grupo de pessoas e principalmente nessas crianças que o Eugene cuidava. E vinculado a isso, a gente também tem o fato do próprio Eugene ser uma pessoa que ele queria estar presente na guerra, mas ele não conseguiu porque ele era míope e ele foi rejeitado. Então ele tem que lidar com essa questão da negação, do fato dele querer ser útil, mas ele não conseguiu se fazer ser útil por conta de limitações que ele próprio tinha. E isso meio que faz com que ele se sinta subutilizado, como se ele não fosse necessário para aquela sociedade. Mas chega um momento em que as perdas das pessoas que moram naquela região, assim como do próprio narrador, começam a chegar a patamares muito elevados. Então vem à tona questões internas desse protagonista, desse narrador, que até então a gente não conhecia, mas que são evidenciadas a partir daquele momento. Esse é um livro então que eu acredito que fala muito a respeito de culpa, de responsabilidade. Ele não é um livro que questiona a fé, mas eu acho que ele questiona sim a imagem que a grande maioria das pessoas tem de Deus. Então eu acho que sim, ele tem as suas partes um pouco mais polêmicas, um pouco mais questionáveis, mas é uma boa recomendação sim, ainda mais para um período como esse que a gente está vivendo. Então ficam essas duas recomendações de dois livros de um mesmo autor. O Nêmesis, que é o último livro, o livro mais recente de 2010. 2010 ou 2008, agora não recordo, mas o Patrimônio também é bem anterior, já dos anos 90. Como eu falei, a minha compreensão a respeito do que eu li até então do Philip é que ele é um autor que ele consegue falar a respeito de tudo, ou de qualquer coisa, e fazer com que aquilo soe minimamente interessante. Então isso é muito louvável. Se você já leu algum desses dois, me deixa lá embaixo nos comentários, me diz a sua opinião a respeito do que é que você achou. Eu vou deixar também lá no box da descrição os links de compra dos dois livros, assim como qualquer outra compra, caso você queira fazer através desse link, você ajuda o canal sem pagar nada mais do que você já pagaria normalmente no site. As redes sociais também estão lá embaixo no box da descrição, faz algum comentário extra caso você queira, avalie o vídeo. Obrigado por ter assistido e até mais.